Entramos no ar de novo. Oi, gente legal. Bem-vindos e bem-vindas. Adriana, Lenise, Liz. Estamos aqui aguardando a internet nos auxiliar. Ei, Max, tudo bem? Me vendo? Aê! Agora eu tô te vendo. Deu certo, graças a Deus, ai meu Deu Deus. certo. As deusas nos abençoaram. Graça, né? E aí? Tô bem, e Vamos você, esperar. como é que tá? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Vou falar rapidinho aqui do João. Boa noite, gente. Eu sou a Amanda Kenup, coordenadora executiva do João 23. A gente está aqui com essa live que faz parte do John 23, que é uma solução que a gente criou para esse período de pandemia, porque o nosso trabalho não pode parar, né? Então, dentro do John 23, a gente tem as lives que a gente traz conteúdos relevantes para os pais, para os responsáveis e para a comunidade do João 23. E hoje a gente convidou essa maravilhosa Josi para trazer esse assunto, né, tão importante para gente. Seja muito bem-vinda, é um prazer imenso ter você aqui, viu, Josi? Estou muito feliz aqui, ó, vermelha já. É muito bom te Essa rever aqui. conexão, né? Sim. Pois, pois é, essa conexão tão boa. Eu até escrevi hoje lá no Facebook, né? Quando eu fui fazer, compartilhar o post, né? Da live de hoje, eu coloquei sobre o nosso encontro lá naquele evento das empresas juniores, Sim, um é relacionamento verdade. divino, um momento aí que é tão bom para os jovens e que nos conectou. E que estamos aqui Exatamente. mais. Pois é, Exatamente. eu sou a Jô Santos. Hoje trabalho com gestão de negócios. E aí, antes de começar a falar sobre carreira, negócio, eu gosto de falar que Josi, filha de Paulina Maria de Souza e Jovelino de Souza Santos, e irmã de Paula Beatriz, Gerlane, Luiz Fernando, Alanda Mariana e Josa Dac, criada por Luiz Antônio e Vanildo. E que tem os sobrinhos que já estão assistindo a live, a Yasmin, Gabriel e Heitor. Por que que eu falo o nome desse batalhão todo? Porque esse batalhão todo é o meu porquê da minha vida e da minha caminhada, né? A gente, nessa gestão, a gente sempre fala que, vamos começar um projeto, comece pelo porquê. Então, a minha família, que está aqui atrás das minhas fotos, Uhum. são o meu porquê, né? De fazer todas as coisas que eu faço na vida toda. E aí, e falando um pouquinho da minha trajetória, né, profissional, que não é uma trajetória profissional linear, por Sim. que não é linear? Hoje eu trabalho com gestão de negócios, né? Eu estou fazendo consultoria de negócios voltado para as mulheres empreendedoras, mulheres negras empreendedoras, mas eu comecei a minha jornada de trabalho como empregada doméstica, né? Lá no ano 2000, eu comecei a trabalhar como empregada doméstica. Depois, eu fui trabalhando em empresas do comércio, de serviços aqui na Grande Vitória, importante no desenvolvimento econômico do Espírito Santo, então eu trabalhei em banco, Sim. contribuindo aí para a profissional que eu sou hoje. Mas quando eu falo que não é linear, por que eu falo que a não é linear? Porque alguns fatos aconteceram na minha vida e contribuíram para que eu tivesse um padrão de terminar o ensino médio, entra na Sim. faculdade, faz mestrado, doutorado, linear. Ainda no ensino fundamental, na oitava série, a minha vida teve incidência da primeira estatística, né, no qual um jovem negro tem na sua vida, que foi a violência. Então, eu Uhum. ainda estava no ensino médio e eu perdi o meu pai assassinado, né, vítima de violência. E ainda nesse mesmo ano, 2 meses depois, eu tive a segunda estatística na minha vida, que foi o assassinato da minha mãe, né? Então, assim, 3 meses depois eu perdi a minha mãe, vítima de feminicídio. Então, foi a segunda estatística que incidiu sobre a minha vida e que contribuiu para essa não linearidade, né? Uhum. E aí, seguindo, né, essas estatísticas,
eu fui morar com os tios e a gente vivia numa comunidade, então a gente não tinha tantos recursos. Escola pública, acessei serviço de saúde pública, trabalhava fora, gente, então a desigualdade social, né, da questão da renda também incidiu sobre a minha vida. O racismo, né? A mulher negra. Então, assim, eu não parei quando foi que o racismo entrou na minha vida. Desde que eu nasci, 27 de julho de 1987, já começou essa história, né? O machismo do mesmo jeito. Então, nasci mulher, então já começa a trajetória desde... E aí, o que acontece? Todas essas coisas foram acontecendo, a gente foi crescendo nesse contexto, né? Desenvolvendo. Então, assim, não teve um tempo, vamos viver esse processo, não. Foram acontecendo e a gente foi... Você não teve tempo para parar, para ficar pensando em nada, tipo assim, deixa eu me curar, né, mundo? Não, o mundo foi girando. O mundo foi girando, não espera que, agora vamos cuidar disso aqui. Não, olha, a gente está trabalhando na casa, né, dessa amiga da minha mãe, então continuei trabalhando, e aí continuei estudando, trabalhando sempre. Eu sempre foquei no estudo, porque eu sempre via que quando a me faleceu, caiu a ficha para mim de que eu não teria, talvez, um futuro grandioso. Então, tinha... Porque eu lembro que no trabalho da minha mãe, as pessoas falavam muito, né? Olha, sua mãe não sonha formar, assim. Então, aquilo me marcava muito. Então, eu sempre buscava estudar, conhecer e aprender, e isso desenvolvendo na carreira. E aí, eu fiz todo no comércio, já com 28 anos, depois de já ter trabalhado em muitos lugares, apesar de ter uma experiência de trabalho, de comércio, né, de serviços, de trabalhar na área administrativa, trabalhar na empresa da minha família, né, que a gente começou vendendo roupa, desenvolvendo para uma empresa, um negócio, né, ter conta. E aí, com 28 anos, eu falei, eu preciso ter uma graduação, porque por mais que eu tenha essa experiência, se eu chegar para procurar uma vaga de emprego, eles vão me pedir um currículo de graduação. Mas que eu tenho quase 15 anos de mercado de trabalho, mas eu preciso ter a graduação. Então, eu entrei para a faculdade com 28 anos, e aí, consequência de toda essa experiência que eu já tinha, na faculdade eu senti falta de muitas coisas, assim, né? Por exemplo, ter uma experiência mais prática, e aí na faculdade eu comecei a me envolver com o projeto, que aí foi que eu conheci o Movimento Empresa Júnior, que era, né, que eu senti que a gente precisa ter alguma coisa, que a gente precisa ter essa movimentação. Eu queria para mim e para as outras pessoas, né? Porque eu já tinha essa vivência. Eu já tinha. O pessoal está falando que está falhando um pouquinho a sua voz. Pode ser o trânsito da internet. Vamos avisando aí se vai melhorando. Agora melhorou. E aí, melhorou, né? E aí, eu comecei a frequentar, né? A gente teve a ideia de implementar a empresa júnior, implementamos a empresa júnior, depois nos envolvi com um projeto social, porque eu venho da comunidade, eu nasci, eu cresci no Morro do Macaco, aqui em Taboanteiro, na Grande Maruípe, então essa é a minha comunidade, então eu sentia vontade de fazer projetos que impactassem diretamente a comunidade. E aí, junto com outros professores da instituição, a gente desenvolveu o projeto Trote Solidário, que foi quando eu conheci o Instituto João 23. Que nesse projeto Trote Solidário, a gente recepcionou os alunos de Ciências Contábeis e Administração, e a gente propôs a eles um desafio, que é que eles adotassem uma instituição e desenvolvessem um projeto. E aí eles escolheram e aí, uma paixão, né? Porque eles, no primeiro período, então, se organizaram, fizeram tudo. Aí tinha que prestar conta, por conta do curso, né? Fazer planilha e tal. Sim. E aí, foi a minha história na faculdade. E aí, depois, né? Comecei a fazer outras questões, me envolvi com um projeto
que era voltado para as mulheres negras empreendedoras, que chamava Mulheres Negras Empreendedoras de 2015, isso antes da. E aí a gente fazia o quê? Era o empoderamento de mulheres negras, empoderamento cultural, financeiro, econômico e social por meio do empreendedorismo, né? Isso porque, tendo a vivência da minha família, das mulheres do meu entorno, a gente sabe a necessidade. E aí, e foi nessa experiência das mulheres negras que eu conheci sobre cultura, sobre a história afro-brasileira, sobre a nossa ancestralidade, sabe? Porque eu convivi com muitas mulheres do movimento negro do Estado do Espírito Santo, e eu ficava assim, no primeiro momento, eu me sentia deslocada, né? Porque eu não conhecia essa história. E eu falava, gente, eu não conheço isso, tudo que vocês estão falando, né? E aí a gente começa a ver sobre, né, Abdias de Nascimento, a gente começa a entender. Primeira coisa, desmistifica que que nós não somos um povo que é de descendente de escravo. Somos pessoas descendentes de reis e rainhas que foram escravizados. E aí esse conhecimento nasceu quando eu comecei a fazer esse projeto com as mulheres negras empreendedoras, junto com a Alessandra Batista, minha amiga, Miriam, e outras mulheres do movimento negro do Estado do Espírito Santo. Feito isso, eu, para terminar a faculdade, fazer o TCC, depois de toda essa trajetória, eu achei assim, eu acho que eu já comecei a faculdade, né, com 28 anos, eu já vivi um contexto diferente, eu acho que não para mim, não vai me satisfazer se eu fizer um TCC, não desmerecendo quem faça, para falar sobre os 4P de marketing, né? Eu acho que ele não vai a essência, né? Aquilo que para mim é importante. Toda essa trajetória de ação social, de impacto social, né? Dentro da instituição, eu falei, acho que a gente tem que fazer mais. E aí que eu conheci aí o conceito de diversidade nas organizações e comecei a pesquisar diversidade nas organizações e fiz o meu trabalho de construção de curso com foco, né? Com o tema de diversidade com foco em mulheres, porque, né, TCC, a gente tem que fazer bem curtinho. E aí a gente foi estudar mulheres nas organizações. Bem, estudei, fiz TCC, entreguei, né, tudo certo. E aí a gente pensa assim, formou, né, uma mulher negra formada, graduada, o que agora te espera? Pois é. E aí, aqui constatei lá no meu trabalho de conclusão de curso, que é o mundo real, que é o que espera, né? Qual que é a realidade, qual que é o cenário para as mulheres negras e homens negros, né? Primeiro, as barreiras no quesito profissional que a gente tem. Eu, formada em administração, eu quero o quê? Eu quero ser diretora, eu quero ser gestora, Com certeza. né? A gente rala pra caramba, né? E não é à toa. Né? Não, Madinha. Mas aí eu encontro um cenário que diz que as mulheres negras são maioria no Brasil. Entretanto, entre as 500 maiores empresas de todo o nosso país, mulheres negras ocupam menos de 1% dos cargos executivos. Cruel essa estatística. É um tapa na minha cara, sabe? Assim, foi um tapa na minha cara como dissesse assim, ok, parabéns, você formou, mas você não vai ser gestora, você não vai ser executiva, né? Então, assim, é uma realidade que a gente encontra. E aí, e mesmo assim, mesmo a gente não tendo os cargos de alta liderança, a gente movimenta 700 milhões de reais. Né? Então, nós não estamos no cargo de poder, mas o poder e o dinheiro passa pelas nossas mãos. Sim. Ok, eu não vou, então, seguir carreira, né? As organizações. Eu vou, carreira profissional, eu vou empreender. E aí, quando eu decido empreender, qual que é o cenário que eu encontro enquanto empreendedor? Então, vamos lá. A gente tem aí, né, estatísticas que mostram que há um déficit de conhecimento sobre gestão, né? Isso porque a gente não tem essa instrução no ensino médio e tal, e aí poucas pessoas acessam o ensino superior, né? É o mínimo de pessoas que acessam o ensino superior. Então, um déficit de conhecimento de gestão para mulheres negras empreendedoras. Também tem a dificuldade de acessar o crédito para as mulheres e para pessoas negras empreendedoras. Porque para você acessar um crédito financeiro, você precisa, o banco, né, a instituição financeira, ela te pede garantias. Sim. E aí, considerando o histórico da população negra, né, que a gente não tem grandes heranças, então a gente não tem grandes fazendas, a gente não tem
apartamentos e casas, né? E carros. Muitas vezes é como a minha família, que veio da comunidade, que saiu de bairro São Francisco, veio morar. Ali no morro tem aquela casinha, que é a única casinha, que muitas das vezes não tem nem a escritura, né, daquela casa, e aí é que vai acessar um crédito. Então, é um empecilho, né? O acesso ao crédito, com as garantias, e o fiador, todas as questões. Também o acesso à tecnologia, né? Que é uma das barreiras. Né? Porque a Adriana da Feira Preta, que é uma feira referência aí no âmbito nacional, ela tem total propriedade para falar, porque ela atende, né? No território nacional, as mulheres afroempreendedoras, e ela fala sobre essa questão da barreira de acesso à tecnologia e a digitalização do negócio, que é uma realidade, né? A internet não está para todos, tem todas essas questões. E aí, um desafio maior também, porque na sua maioria mulheres negras são as provedoras do lar, então tem o desafio em conciliar negócios e carreira, né? Porque, ok, vamos empreender. É importante o empreendedorismo, mas quando a gente se trata da população negra, a gente tem que olhar com um olhar de especificidade, porque muitas das vezes é um empreendedorismo por necessidade. É assim, igual na minha casa, né? Tínhamos 7 crianças, 5 crianças, a gente precisa alimentar essas crianças. Então vamos empreender. Não se faz todo um plano de negócio, toda uma estruturação de um negócio para começar a empreender. É assim, na necessidade. O que a gente vai fazer agora? Vamos vender um bolo, vamos fazer uma bijuteria, vamos fazer alguma coisa, vamos começar agora. E aí, o que eu falo, assim, sobre todas essas questões, né, para contextualizar aqui a minha história? Participar dessas ações, fazer um TCC com esse foco, fazer essas ações na faculdade, para mim, é como se fosse, como que eu dissesse para mim mesma, né? O que eu fiz com o que fizeram comigo? Porque a minha realidade não é uma realidade normal, vamos dizer assim, né? E aí, com 13 anos, eu tive essa maturidade para pensar, não, olha, eu não quero por esse caminho, eu quero impactar positivamente outras pessoas, outras que elas não sofram tanto que eu sofri, né? Isso. Mas também, quando eu penso isso, eu sou tanto quanto prudente também, que é assim, existem pessoas que têm essa inteligência emocional para dizer, o que eu fiz, o que fizeram comigo, mas tem pessoas que se revoltam. E essas pessoas não estão erradas, elas, né, não devem ser condenadas, porque é um cenário diverso, né, Mandinha? E só sabe quem está vivendo ali, né? Igual essas coisas que você relata, é completamente diferente. E é por isso que a gente está aqui também, né? Eu estou aqui só absorvendo, ouvindo. São realidades distintas e a gente quer aprender mesmo. Como que a gente pode colaborar com isso? Como transformar? Você, você é um fenômeno. Você está aí abrindo caminhos. E, assim, pode ter certeza que a partir de você, né? As pessoas que descenderão de você já vão ter uma outra vivência. Então, é muito importante a gente trazer essas histórias, né? Sem essa de certo ou errado, né? Tá condenando uma pessoa por ela reagir dessa ou da outra forma. Sim, exatamente. E aí, assim, sabendo disso, né? Porque o que acontece? A gente passa de um processo que a gente não tem consciência. E eu acredito que a gente já está num momento de mundo, né? A nível mundo, de que a gente não cabe mais essa desculpa de não ter consciência. Eu não sabia, né? Eu acho que nesse processo, nesse momento que estamos aí há 90 dias, todos aí em casa, todos acesso à internet, nós temos consciência de vários fatos a nível mundo e a nível Brasil. A verdade, ela está aí, ela existe, né? Eu encontrei algumas questões quando eu fui fazer minha pesquisa que eu ouvia. Do tipo, nós somos todos iguais. Não, aqui a gente não faz distinção de pessoas que somos todos iguais. Só que, na verdade, somos todos iguais. Somos todos seres humanos, ok? Porque as pessoas querem dizer que somos todos seres humanos. Somos, sim, todos seres humanos. Entretanto, temos necessidades diferentes, de acordo com raça, com classe, com gênero, né? E aí a gente fala das interseccionalidades, que a gente tem que olhar as particularidades. E aí o que a gente faz? Quando a gente tem essa consciência desse cenário que é para o profissional, esse cenário que é para o empreendedor, a gente desenvolve ações antirracistas. Então, ações que vão evitar, que vão prevenir e combater o racismo, né? Então, por exemplo,
a gente está falando aqui de mercado de trabalho, né? E a gente está falando de políticas de diversidade. O que são essas políticas de diversidade? São políticas que dizem, né, que está lá descrito num plano de trabalho, no setor de RH das empresas, que que a gente vai se comportar de tal maneira, que a gente vai incluir pessoas negras no ambiente de trabalho, que não é só trazer pessoas negras para o ambiente de trabalho, é incluir essas pessoas, né? Porque a gente sabe que a gente está aqui num cenário que é uma empresa, ok, nós temos pessoas negras aqui nessa empresa. Onde estão essas pessoas? Né? É um empresário, empresa, não, mas tem pessoas negras na minha empresa. Mas onde estão essas pessoas? E cargos de liderança? Existe um plano de desenvolvimento? Porque temos consciência, assim como a minha trajetória, a trajetória dessas pessoas não são lineares. E aí existem alguns fatores que são limitantes para que essas pessoas se desenvolvam. Então, o que a gente faz enquanto ação de antirracismo? Né? Então, a gente vai colocar um plano de trabalho, então a gente vai dizer que a gente vai capacitar, que a gente vai desenvolver, né? Que essa pessoa tenha condição de alcançar aí cargos de liderança, por exemplo. E aí a gente vai falar em empresas dos vieses inconscientes, né? Porque existe, porque aí é a área da psicologia, né? Que fala, né, Mandita, dos vieses que nós temos. Todos temos esses vieses, né? E aí que assim, a gente tem um deles, a tendência de contratar uma pessoa por espelhamento, a pessoa parecida comigo. Eu tenho uma tendência de contratar várias Josinhas, por exemplo, né? Então, quem vai ter um monte de Josinha. Uma amiga mandou uma mensagem esses dias, falou assim, Josi, eu tô parecendo uma Josinha. Pois é, porque a gente tende a escolher aquela pessoa. Se eu sou uma gestora de RH, que eu esteja fazendo um processo seletivo, eu vou tender a escolher alguém parecido comigo, né? Tanto de característica física e comportamental e tal. Tem as questões também de conhecimento, né? Porque sempre rola. Mas você é de onde? Eu sou filho de fulano, sobrinho de quem? Aqui no Espírito Santo, então, nossa, é o que mais tem, né? O sobrenome vem primeiro. Vem primeiro. Aí, Amandita, você imagina Josi Santos, filha de Paulina Maria de Souza e Jovelino de Souza Santos. Tá, são quem? Da onde? Né? E aí eu chegava nos lugares várias vezes, né? Porque eu sempre fui assim, tem um lugar que é para aprender. Bora lá. Tem uma reunião em tal instituição. Eu vou lá. Tá aberto, tem um convite, posso fazer inscrição. Mas você é de onde? Como assim eu sou de onde? Sou de Maruípe. Como assim? E aí, qual a diferença que vai fazer, né? Né, gente? Então, assim, mas mesmo assim, estando nesses lugares, eu frequento muitos lugares, mas por não ser um estereótipo comum desses ambientes, eu ainda sinto que as pessoas olham tipo assim, tá, o que você está fazendo aqui? Como assim você veio aqui? Né? De onde você veio? A gente sente isso. E isso é consequência do racismo, do preconceito, né? Porque é como se a gente tivesse os lugares onde nós podemos estar, sabe? Olha, ok, a gente aceita que você esteja aqui, mas você vem até certo nível, tá? Porque daqui para cima é a gente que fica. Então você fique só até aqui. E aí, quando a gente começa a atender, começam as críticas, né? Porque é um contexto histórico, né, Amanda? Sim. Faz parte da história do Brasil, né? Pensa, né? Você é uma mulher negra, toda aí, dona de si, sabe do que tá falando. Tem gente que se sente afrontada com um negócio desse e tende a te excluir completamente. Completamente. E assim, e não é pouco, né? Eu percebo muito isso. Assim. Só que eu tenho, né? Não sou uma criança de 18 anos, e aí a gente vai ensinando para os nossos pequenos também, porque a gente precisa ser estratégico, né? A gente tem que ser estratégico. Às vezes a gente tem que fingir que não está vendo, que não está ouvindo, que não está entendendo. Mas isso é ruim, né? Porque isso mexe com o nosso psicológico. Por exemplo, eu executar um projeto, o qual eu tive a ideia, o qual eu pensei o projeto, e aí chegar ao ponto de que outra pessoa apresentar o projeto e eu ter que dizer ok.
Ah, isso é muito. né? Nossa, isso é péssimo. Ainda mais quando é um homem branco privilegiado que vai fazer isso, né? Que sequer te dá o crédito, né? Nossa. Que é dar um crédito pra gente, né? Então, assim, então todas essas questões. E aí, como é que a gente faz, né? No caso, temos família, temos aí nossos adolescentes. A gente primeiro precisa contar outras histórias. As histórias que não Uhum. nos contaram, né? Teve até um samba. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, né? E É. aí não é a história que a história não conta. Porque a história, eu aprendi na escola que eu era descendente de escrava, né? Então, era aquela imagem. Qual que é a imagem que a gente tem quando a gente é criança? Né? As pessoas escravizadas, aquelas imagens ruins e tristes e tal. Sim. Não são coisas negativas, né? Inclusive o próprio vocabulário. Eu vi que você fez uma postagem excelente falando sobre o vocabulário, Ah, né, que que a gente bom. precisa rever em Sim. algumas palavras que precisamos rever. E aí a gente precisa ensinar as nossas crianças e os nossos jovens e adolescentes que somos descendentes de reis e rainhas que foram Sim. escravizados. Que a África é um continente, não é um país. Que lá existem várias tribos, várias religiões, né? Porque também tem isso, né, Amanda? Da Tem, questão da nossa. religião. Sabe uma coisa E que me incomoda muito também é essa coisa que a gente tem, né? Esse endeusamento às nossas. Ah, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de não sei quem. Você não vê as pessoas falando isso, né? Minimamente do Brasil, da África, e por que não, né? Por que que a gente aceita que é uma história que contaram pra gente de uma perspectiva de apenas um lado, sem questionar? A gente não questiona essas coisas. Demonizam a nossa cultura base, demonizam os símbolos, os reis e as rainhas e, tipo, tá tudo bem, né? Não tá tudo bem. A gente precisa realmente falar sobre exatamente isso. assim, quando a gente fala, agora todo mundo está falando que é o Vidas Negras Importam. E aí, quando chega lá em novembro, começa o quebra-pau, porque não existe consciência negra, somos todos consciência humana, né? Porque não existe, porque não pode falar, aquele videozinho em cima e outras coisas mais. Isso Só aí, que, Josi. Que bom que você tocou nesse ponto. Vamos esclarecer isso aqui de uma vez só, porque é uma coisa que não, incomoda, né? E quando a gente tenta desconstruir, nossa, dá um trabalho. dá uma preguiça, como dizem É, dá algumas amigas, preguiça. né? Dá disso, gente. Mas, mais uma vez, a gente tem que falar sim. Por quê? Porque quando a gente traz a consciência, para que serve a consciência, né? No ramo da psicologia, é assim, ó, tá acontecendo alguma coisa, eu vou ignorar, ignoro, não quero saber e tal, não quero saber. E aí, quando você vem à consciência, você sabe do problema, você sabe o que aconteceu, você sabe as consequências, aí você vai tomar alguma ação, alguma atitude diante disso, né? Uhum. Mas aí, quando a gente não tem a consciência, a gente é cômodo dizer que não temos consciência, então eu não tenho que tomar nenhum tipo de atitude, né? Então, trazer a consciência negra, a gente falar de consciência negra é falar de um fato histórico, né? De Sim. falar sobre a construção do nosso país às custas das pessoas negras, né? Que foram escravizadas, que foram massacradas, que atravessaram navios brasileiros e dias e meses em alto mar. E aí a gente tem, né, um livro que fala, Abdias Nascimento também fala, e a gente tem várias literaturas que falam que as pessoas escravizadas, elas adoeciam durante a travessia, né? Entravam em depressão e morriam durante. E eram jogadas para os tubarões. E aí tem uma história que fala que tantas pessoas que foram jogadas em alto mar, tantos escravos, né? Pessoas negras foram jogadas em alto mar, que até o curso dos tubarões foi mudado, porque o tubarão ele é guiado por sangue. Então, os Uhum. tubarões mudaram o seu curso. Então, assim, é uma coisa muito pesada Sim, para a gente nossa. chegar hoje e a pessoa que. E aí eu vou falar, porque é isso também, a pessoa faz 3 períodos do curso de direito e vem dizer para você que não, porque não, eu sou contra cotas. Porque meu professor na faculdade falou que não sei o quê. Olha, sinceramente, a gente não tem paciência. A pessoa ela vem com Uhum. embasamento, não, porque eu sou contra cotas, porque não tem que ter, porque é isso. Ok, aí vamos falar da questão de cotas, que é importante falar? É importante. Vamos falar. É importantíssimo falar.
Porque assim, existe uma questão histórica, né? As pessoas estavam escravizadas, as pessoas estavam lá. É aquela coisa assim, a escravidão era uma prática de mercado, né? Uhum. Não era assim, era uma prática de mercado. Só que todos os outros continentes, Europa, todo mundo, a América, já tinham parado com essa prática, cancelado enfim, encontrado outra prática de mercado, né? Que é assim, para com uma, começa outra. Começou. E aí, começa outra. E aí, o que acontece? O Brasil foi um dos últimos a abolir a escravidão, mas não foi no sentido de que, ok, a gente vai fazer a abolição da escravatura e agora a gente vai. Vocês estão libertos, vocês têm aqui uma terra, vocês têm aqui um dinheiro e vocês podem reconstruir a vida de vocês. Não, não foi bem assim. Não, Vamos trazer imigrantes europeus para cá, no sentido de poder, né, embranquecer um pouco aí o país e tal, e aí vocês estão libertos. No outro dia, uma história assim, inteira né? de escravidão. E aí, de repente, estão libertos. Vamos fazer o quê? E aí começa toda a história de desigualdade desse nosso país, né? Que aí também a gente conta que as pessoas vão ocupando. Aí, ó, Preta Comunicóloga falando, não foi nada assim. Pois é desse jeito, porque assim, ninguém deu nada pra gente, Não. né? Então, de repente, a gente estávamos todos libertos e a gente teve que se virar, né? E aí a gente teve que procurar nossas localidades, em regiões periféricas, para morar e desenvolver, empreender. E aí, ó, e aí começa o racismo estrutural. Que aí a gente começa a ocupar aqueles espaços de serviência, de servidão, né? De serviços domésticos, todas essas questões. E até então, que a gente também não podia estudar, tem toda a questão do estudo, né? Tem a lei lá do sexagenário, tem as legislações que proibiam pessoas negras de estudar. Então, assim, a gente teve que romper com todas essas barreiras para ir, quando vem uma legislação que diz que é obrigatório separar uma parcela, mas que é mínima para as pessoas negras por causa de uma reparação histórica. Isso. As pessoas que sempre tiveram os seus privilégios vão lá e contestam, mas eu não acho justo. Sinceramente, falar de justiça, né? Nossa. Eu não acho justo, Amandita, eu não acho justo. Sou eu que tive que trabalhar. Eu trabalhava como empregada doméstica até meio-dia, dava comida para todas as crianças, pegava um ônibus e ia para a escola. E aí depois, quando eu quis sair daquela situação, eu arrumei um emprego à noite. E aí eu trabalhava na pizzaria até 1h30, 2h da manhã, para acordar 7h da manhã para ir para a escola fazer ensino médio. E aí eu fiz isso durante 3 anos. Sabe qual foi a consequência disso? Você acha que eu consegui chegar no vestibular e concorrer com quem tem todas as condições de estudar o dia inteiro, e aí faz cursinho, e faz isso, faz aquilo? Não tem, as condições não são iguais, né? É importante. Mas aí por isso que a gente tem que ter as práticas e as políticas. Sim. Políticas e as práticas. Porque não adianta só a gente ter uma política, que lá tá tudo escrito. Ok, mas e a prática? Como é que fica? E se a gente não cobra, se a gente não participa, uma das coisas que eu super admiro, gente, eu conheço a Josi de Movimento Empresa Júnior, nós éramos do Movimento Empresa Júnior, e é isso, a gente tem que ocupar esses espaços, né? E não basta ocupar o espaço, é fazer valer o direito, não só o seu, mas do outro também, né? Parar com esse olhar, não é a minha realidade, então eu não tenho responsabilidade sobre isso. Claro que tem, todo mundo tem, é uma questão histórica, é muito maior do que nós. Então a gente precisa falar sobre isso. Ó, o pessoal tá te adorando aqui, Josi. Gente, ela é sensacional, cara. Sensacional, uma aula aqui. Pois é, mas é exatamente esse sentimento. Por quê? Porque antes, como eu falo, atrás de mim tem toda aquela galera ali, ó. Tem meus irmãos. Exatamente. Não adianta eu entrei na faculdade, ok, com 28 anos, tá, mas esse ambiente precisa estar propício para que eles venham para cá. O que eles vão encontrar quando eles chegarem? E é isso que é o meu propósito de vida. O que eles vão encontrar? Então, se esse não é o melhor lugar, eu tenho que transformar essa realidade para que esse seja o melhor lugar para os meus irmãos, para os meus sobrinhos que estão vindo aí. Que a minha sobrinha mandou mensagem: tia, que horas que vai ser a sua live? Ai, tia, eu te vi na televisão. Ai, tia, eu te vi no jornal. Representatividade então, importa muito. É essa representatividade que eu quero deixar para eles, sabe?
é dizer para ela assim, ó, você pode, você trabalha numa empresa grande, eu levar ela lá na empresa e ela vai me ver lá e ela vai dizer que ela pode trabalhar. Porque na minha vez, não teve ninguém, né? Apesar de eu Uhum. falar que eu trabalhei nessas instituições todas, muitas das vezes eu era a única pessoa lá. E aí, o que que acontece quando você é o, a gente chama de preto único, né, no lugar? Não tem representatividade, gente. Não é assim, ter um, não é representatividade. Porque, Uhum. primeiramente, quando você só é você, você fica ali, ó, arredio para poder dar uma opinião, para poder manifestar alguma questão, né? Porque são 5 contra 1, imagina, 10 contra 1. Como Nossa. é que você se. E aí, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente fala disso. A gente tem que trazer e a gente tem que incluir. Incluir é o quê? É considerar a opinião, é considerar a voz, a perspectiva. Aí, eu trouxe algumas coisas aqui, que é assim, eu gosto muito de falar isso, porque quando eu fui fazer o TCC, imagina, Uhum. né? A gente está lá na administração. E aí, vamos falar de diversidade, né? E aí, aquela questão muito social, né? Como assim? Sim. Espera aí que você está fazendo serviço social, vamos lá. Então, tá bom. Então, na administração, a gente tem que fazer embasamento. E aí, eu fui pesquisar. E aí, eu fiz uma apostila com 10 outros artigos que embasassem essa minha pesquisa. Então, a gente falou sobre a diversidade na perspectiva da inovação, porque, Uhum. veja só, somos mais de 60% da população brasileira, não é verdade? Então, somos a massa consumidora, né? Então, é a gente que vai receber a maior parte dos produtos. E a gente tem nas equipes pessoas, apenas pessoas, de uma realidade, com uma característica física, com um tipo de cor, com um tipo de, com uma classe social, que produto que vai sair? Com A gente teve certeza hoje um não case. é para você, né? Não é? A gente teve um case hoje, né? O caso aí da empresa de esponja de aço, né? Que está aí rodando na internet toda. E aí eu me pergunto, como, meu Deus, como que não teve uma pessoa, será, nessa equipe? Porque para lançar um produto no mercado, ele passa de uma grande empresa, ele Sim. passa por várias mãos. Então, assim, não teve ninguém com esse olhar. E aí a gente Uhum. fala da perspectiva da inovação, né? A diversidade, porque aí você vai trazer são pensamentos novos, são outras questões, são outras perguntas, né? Então, assim, ok, vocês estão pensando assim, é bacana, mas, ó, vou falar da minha perspectiva, que é a da minha realidade, eu acho que seria melhor desse jeito. E aí a gente faz produtos inovadores, produtos customizáveis, né? Sim. Também tem da perspectiva da performance. Tá bom, a gente não quer falar de inovação. Vamos lá falar da perspectiva da performance. A gente tem que ter ali uma resposta para dizer o porquê, né? Então, na perspectiva da performance, é analisado que empresas que têm ações, analisaram empresas com ações na bolsa e descobriram que as empresas que têm diversidade em suas equipes são 30% mais lucrativas. Uhum. Por quê? Porque você vai desenvolver produtos que vai alcançar melhor os seus clientes, consequentemente, você vai ter um bom alcance, uma saída melhor, enfim, produtos mais inovadores. E aí a gente falou também sobre a questão da marca, a percepção da marca, né, gente? E a gente tem vários cases aí durante essa pandemia, né? Sim. Porque vários movimentos cobrando posicionamento das marcas, né? Porque não se posicionar também é um posicionamento, É. ignorar também é um E é posicionamento. um dos piores Porque posicionamentos, né? Quando você não se posiciona, porque assim, né? Não escolher um lado é extremamente perigoso. Esse negócio de, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou me isentar. Não é bem assim, né? Foi o que você falou. A gente está na era da informação, da expansão de consciência, então é nossa responsabilidade, sim. Tá aí para quem quiser, né? Basta assumir. né? Então, e outra coisa, não é aquela coisa assim, então eu quero aprender com você. A Monique Evelyn, que eu sigo, ela é sensacional, ela fez um post que já desse, ela colocou assim, para as pessoas que querem aprender sobre antirracismo, né? Porque tem gente que só quer perguntar, não quer Uhum. estudar. Então, a gente tem o Google, que é uma fonte de pesquisa. Então, vocês podem, não, mas eu não sei. Então, você pode dar um Google lá e saber sobre termos, sobre antirracismo, quais são as práticas, né? E assim como a gente faz, as pessoas também podem fazer, e devem fazer, sabe, Uhum. Amandita?
Tem E que aí, falar sobre isso, tem que abrir esses espaços de discussão, porque a gente chegou num ponto em que está insustentável. A gente fingiu por muito tempo que não tinha, fingiu assim, né? Quem quis fingir que o racismo não existia, né? Porque sempre esteve ali, só que agora está escancarado de um jeito que, meu, ou você fala alguma coisa, ou você está do lado de lá, né? exatamente. E é o que a gente falou, o racismo sempre existiu. Agora ele está sendo filmado, porque agora tem a internet, estamos todos conectados. Uhum. Antigamente era assim, na época da minha mãe, a minha mãe vivia no mundo dela isolada. Ela não se conectava com todas as mulheres negras do Brasil. Hoje em dia, não. Hoje em dia, no meu WhatsApp, tem pessoas de todo o Brasil. Então, se Uhum. acontece lá no sul, dá 2 minutos a gente sabe. E a gente se conecta. E aí que acontece? Quando a gente está conectado, a gente está empoderado, porque a gente domina a ferramenta, a tecnologia e o conhecimento, a gente vai para a internet, a gente se posiciona. E aí que a gente fala sobre a perspectiva da percepção da marca. Ok, você quer ser aquela marca isentona? Ah, eu não quero me manifestar. E aí a gente vai falar o quê? Porque você está se isentando, você não está se posicionando, vai ficar ruim para você do mesmo jeito. É. Porque a gente tem toda uma geração, Amanda, e a gente fala também sobre consumo, a gente tem uma outra geração que vem logo depois de mim. É a geração que está conectada. Eles não aceitam a empresa que não é ecologicamente sustentável, Sim. não é socialmente, né? Não, ela não aceita. Uma empresa que vai degradar o meio ambiente, que vai impactar negativamente uma comunidade. Eles não aceitam. E aí, assim, se eu não aceito, eu não compro. Se eu não me vejo, eu não compro. Né? Exato. Então, assim, se você tem uma propaganda, se você tem uma mídia que não comunica comigo, eu vou comprar de outro. E aí a gente tem a nossa rede, né, dos afroempreendedores, que são empreendedores que trabalham com a questão da ancestralidade. Então, produz um brinco, produz uma blusa, produz uma bolsa, tem um salão Uhum. que vai tratar o meu cabelo, né? É, A gente tem um case aí do lado de vocês, que é um case de disrupção, de inovação, que é o Salão uhum. da Vida do Beleza Natural, né? Sim, Então, aqui, para mim, sim, é disrupção. É inovação, que é alguém que olhou para o mercado, olhou para a necessidade do mercado e desenvolveu um produto customizado sim, e nossa. empoderou toda uma geração. O que a Zica fez foi disruptivo. Foi Depois mesmo. dela, a farmácia só tem galerias e galerias de produtos cosméticos. Ela mudou a economia de beleza desse país. A Zica fez isso. Então, assim, e aí a gente fala dessa mulher. Hum, A Zica era para ser a mulher mais convidada para todos os eventos de inovação sim. e de negócio. Poucas Mas pessoas ela é, falam. como as pessoas falam, mas porque é uma mulher negra. É, Um homem branco que tivesse feito isso, ele estava em todos os eventos de negócio. Sem dúvida nenhuma. sem E eu sempre dúvida. falo isso, eu falo isso para você. Eu sempre falei isso na minha sala de aula. E quando a gente estudava lá os métodos, né? Falar sobre linhas de produção, aí sempre tinha um case e tal. Eu falava, não, beleza natural. E aí vamos falar, beleza Uhum. empreendedora, né? A gente tem lá a série da Netflix, Mr. Cheesy Walker, que fala sobre beleza, sobre. A gente tem a Zica, gente, Sim, maravilhosa aqui para exatamente. estar no país todo e fora do país, inclusive, né? É Ela é, óbvio que ela hoje ela não trata a nossa o cabelo natural, assim, tem uma química e tal, mas independente. Foi ela que foi disruptiva no mercado. E antes foi. dela, era chapinha e era progressiva. Depois dela, essa maravilhosidade toda, que a gente tem poder, enfim, trabalhou com a autoestima da mulher negra, né? Então, Sim, nossa. é uma das questões. Outra coisa, o impacto social, né? Porque se a gente considerar aí que as empresas, né, que a gente está falando de empresa, as empresas elas são uma micropartícula da sociedade. Então, tudo que tem na sociedade tem na empresa. Então, Aham. assim, não cabe mais aquela questão assim, da porta para dentro, a gente não quer saber. Aqui a gente não vai falar sobre racismo, não vai falar sobre preconceito, não vai falar sobre coisas de religião, não vai falar sobre LGBT, a gente não vai falar sobre nada. Mas as pessoas que estão lá fora estão dentro da empresa. Sim. E aí, como é que a gente faz? Como é que a Tem que gente trabalhar. trata? Porque não tem mais fora e dentro, é tudo uma coisa só.
Uhum. né? Por exemplo, eu, Josi Santos, trabalho numa instituição e aí a gente está vivendo todo esse contexto de racismo, de preconceito e vídeos e tal. E isso mexe com o meu psicológico. E aí, quando eu vou para dentro da empresa, é como se nada estivesse acontecendo, não pode falar. É, você não tem Porque, emoção, né? aí, como é que faz? Porque aí a gente entra em contradição. Porque existe um movimento que fala sobre felicidade no ambiente de trabalho. Sim. Como é que a gente fala da felicidade no ambiente de trabalho se a gente não fala do racismo, do preconceito, da discriminação, né? É, e é ter humildade, assim, de, meu, eu não sei falar sobre esse assunto, então eu não vou falar sobre esse assunto. Eu vou chamar quem sabe falar sobre esse assunto, né? Porque tem muita gente que fala sobre isso. E tem gente que faz consultoria, gente. Tem gente que faz esse tipo de trabalho, porque precisa ter feito um trabalho, né? Para trabalhar com diversidade tem que ter orçamento, tem que ter planejamento, Tem. tem que ter tudo, gerenciamento, né? Outra coisa, Mandita, que é importantíssimo, e que aí é uma crítica que a gente acompanha, né? Ok, a gente tem um programa de diversidade racial aqui, quem toca o programa é uma pessoa branca. Gente, Não dá. então, já está começando, então a gente já tem que começar direito. Uhum. Isso não é que a gente tem que colocar, porque a gente está falando de diversidade, está falando de dar voz, de empoderar. Bem, tirando isso, outras práticas que a gente tem que fazer, né? Então, a questão da educação, a questão da Sim. autoestima, e a gente cuidar do nosso vocabulário, né? E aí a gente tem lá um manual antirracista, que é da Djamila Ribeiro, que é sensacional, então tem tudo lá. É rapidinho, é pequenininho, dá para ler, um dia você lê tudo, então tem as dicas, né? A questão, por exemplo, a gente não vamos denegrir, né? Porque quando a Ai, gente fala é. do negro, a coisa tá preta, né? E foi o que tá postado aí até no perfil de vocês, a coisa tá preta, ou seja, a coisa tá uma coisa ruim, né? Então, preto como negativo. Então, Uhum. assim, a gente vigiar o nosso vocabulário também, né? Essa questão assim de chamar de preto, só macaco, tá? São coisas, gente, que assim ferem a gente, Com mas certeza. muito mesmo, sabe? E depois vem Também, aquilo, né? Ah, mimimi. Não, não é mimimi. É a dor do outro, né? Não é bem assim. exatamente. Tem que respeitar essas As, pe- coisas. as pessoas falam assim, ai, mas vai falar de racismo mais uma vez? Eu vou falar, pois é, eu vou sofrer racismo mais uma vez. De novo falando de racismo, de novo falando de racismo, todo dia. Né? É Uhum. óbvio, vamos dizer, é o que a gente fala, né? A gente quer falar sobre as nossas dores, a gente quer falar sobre as nossas felicidades. Eu quero poder falar somente de gestão, de inovação, que eu adoro, de empreendedorismo feminino e de Uhum. negócio, de liderança. Eu adoro falar sobre isso. Só que, se tratando de toda essa realidade do nosso país, a gente precisa, sim, falar sobre o racismo em todos os lugares. Por exemplo, vamos começar. O que eu posso mudar? Primeiramente, você é uma instituição? Já olhou para a sua comunicação? Se o primeiro contato que eu tenho com a sua instituição é a comunicação, se eu for lá e olhar, eu vou me sentir representada, Uhum. né? Se eu sou uma instituição financeira, se eu for lá e olhar a comunicação, você está falando comigo? Seu dinheiro é para mim? Se você é uma instituição de ensino, a sua educação é para mim? Porque eu não me Aham. vejo nessa. E assim, eu só questiono. Você quer olhar o tempo, Medita? Eu tô olhando aqui, a gente tem 5 minutinhos, hein? 6 minutinhos. Eu sou uma pessoa que questiona, assim, em todos os lugares eu sempre questiono. Eu sempre falo, olha, a gente precisa mudar, a gente tem que, né, a gente tem que incluir. Tem. Presta bem atenção, quem é seu público? Não é nem incluir, é só uma questão de percepção. Quem é seu público? Uhum. E aí, como é que você faz a comunicação? Como é que é a sua equipe de trabalho para desenvolver esse processo? E é isso. E aí, fala da galera do território do bem, né? Que é importante falar. Gente, esses meninos são sensacionais. Tem Uhum. gente sensacional, criativa, inteligente, né? Tem. Inovadora. Porque, assim, se tem uma coisa que a gente aprendeu com a vida, é ser criativo. Desde que Não tem crescemos. jeito. Nascemos, somos criativos. Né? Então, Uhum. assim, a gente tem que arrumar jeito. E aí, outra coisa importante.
para quem é da juventude, né? Quem é pai e tal, sugere aí digital influencer para o seu filho seguir, que são Isso. pessoas de referência, representatividade, né, Marita? Pessoas É, negras. E aí fui conhecendo ao longo do tempo homens e mulheres na arte, na medicina, enfim, para você ter como referência, né? Que é a representatividade. isso. E Você aí, até fez uma listinha com algumas arrobas aqui pra gente. Eu vou até pedir a Alicia da nossa comunicação para postar lá no nosso perfil também, porque a gente tá nesse movimento, a gente se viu nessa também de, meu, bora, a gente tem que, né, acordar para a realidade, para o público também, né? E daí a gente inaugura esse espaço e essas novas práticas com você também, para nos ensinar também, né? Trocar com a gente como que a gente. é isso. Então a gente tem que trazer, contar histórias. Ah, vamos fazer uma pesquisa, né? Você está falando da escola, porque assim, existe a lei, né? Existe a legislação que diz que as escolas precisam ensinar. Mas aí dizer que ensinam já é uma outra Ensina. questão. Até porque não existe essa formação, assim, né, para os professores. É toda uma questão estrutural. Então, assim, a gente tem que começar. E aí, graças, né, a Deus e todos os santos que nós temos, Três a gente tem minutos. a internet, a gente tem a internet que nos conecta. Outra coisa que eu gostaria de falar são as iniciativas, né, que potencializam isso, que são movimentos que viram essa lacuna e trabalham para diminuir, que é Empregue Afro, que é uma iniciativa de consultoria voltada para a empregabilidade de pessoas negras no mercado de trabalho, o movimento Black Money, que trabalha com negros afroempreendedores, né, de todo o Brasil, que Uhum. está o movimento Feira Preta, Negras Plurais, que eu faço parte, inclusive a minha Sim. mentora maravilhosa vai estar com a gente. Tem as meninas do Das Pretas aqui de Vitória, né? Sim. Também. É uma instituição que trabalha com foco para a população afroempreendedora. Então, assim, a gente tem acesso, a gente tem conteúdo, a gente tem pessoas que fazem, a gente só precisa dar esses espaços para que as pessoas Exatamente. façam parte delas, né? Exatamente. Gente, que aula que a gente teve aqui hoje, hein? Josi, faltam 2 minutinhos para acabar, então eu quero te agradecer muito. Gente, deu para pegar muita dica aqui, deu para refletir. Esse foi um papo inicial, porque a gente sabe que a questão a gente tem que aprofundar muito nela, é uma questão muito sensível. E eu te agradeço demais, Josi. É assim, enquanto gestora lá do Instituto, eu vi as minhas meninas entrando aqui, eu sei que elas estão muito felizes de te ver aqui, tá? Elas estão se sentindo representadas, o que é muito importante, inspiradas, né? Você inspirou todas nós. A Adriana, nossa presidente, também estava aqui comentando. Então, assim, muito, muito obrigada. Ó, minha irmã veio ver sua live. Minha irmã nunca viu uma live, a sua ela veio ver. Ó, Né? queria Muito, muito agradecer, né? obrigada. Obrigada pela oportunidade. E o caminho é esse, né? O caminho é primeiro do respeito, depois é dando oportunidade e a escuta. A gente precisa escutar. A gente Preciso. precisa colocar. E assim, quando a gente fala da diversidade, aqui estamos falando da questão do racismo, mas tem pessoas negras, mulheres, PCDs, LGBTs. A gente tem que dar espaço para que essas pessoas contribuam, para que Exato. efetivamente sejam felizes os seus espaços, né? Efetivamente Exato. felizes contribuindo. Ó, É estão isso. pedindo parte 2, hein, Josi? Fica a dica, hein? Fica a Ó, dica. ó, Pessoal, quem vamos fazer gostou, parte. sábado tem IGTV da Josi também, essa live maravilhosa. Quero agradecer a presença de todos vocês. Mandem pra gente temas, pessoas que vocês queiram ver. E esse é o começo de uma nova era aqui no João. E a gente está super feliz com esse espaço. E assim, te agradeço muito. Daqui a pouco o nosso tempo acaba, então se quiser usar os últimos segundinhos, tamo aí. Agradecer, né? Salvar a live, deixar aí, vão lá, podem me seguir. Enfim, estamos Isso, aí. E quanto mais, o negócio que venham mais e mais mulheres e mais homens, e isso, daqui uns dias a gente não precisa falar sobre isso, a gente vai falar sobre outras coisas, né? Que eu também gosto de falar. exatamente. Ótimo. Josi, muito, muito obrigada. Esse espaço é seu, esse espaço é de todos nós. Fique à vontade, assim, foi incrível, incrível. Eu tô aqui, ó, super fã. Vamos fazer Obrigada, mais. viu? Obrigada, Vamos sim. obrigada.
Gente, essa live fica no IGTV e depois vai para o nosso YouTube também. Todo mundo vai receber ela no WhatsApp, as famílias do Instituto. E muito obrigada, boa noite, Josi. Você é maravilhosa, mulher. Boa noite! Beijo, gente. Boa noite. Tchau.